Olá, tudo bem? Eu hoje quero falar de um tema que eu resolvi chamar de a eurohipocrisia. Para entender esse conceito de eurohipocrisia, é necessário voltar atrás a cerca de uns 30 anos atrás, aproximadamente, onde o Brasil, e isso é um processo que vinha ainda bem de trás, e que se reforçou inclusivamente durante o regime militar, o Brasil era considerado um dos países mais protecionistas do mundo. E isso era algo que incomodava muito a vários países, especialmente países europeus. Porquê? Porque via no Brasil um potencial enorme para a colocação dos seus produtos e não via no Brasil um concorrente em qualquer área em que isso pudesse causar problemas à União Europeia. Então, o Brasil era sistematicamente atacado por essa questão desse protecionismo que existia. Aonde é que reside a hipocrisia nesse processo? É que hoje o mundo tem avançado num sentido igualmente protecionista, só que agora, sobretudo dos países mais ricos, como os Estados Unidos, agora, sobretudo, não só com o Trump, mas sobretudo agora com a vitória do Trump, mas na União Europeia isso também está a ficar cada vez mais evidenciado. Porquê? O que aconteceu é que nos últimos anos, e quando eu digo nos últimos anos, eu estou a falar sobretudo dos últimos 30 anos, o Brasil começou a evoluir de uma forma extraordinária em alguns setores, mas especialmente no setor agropecuário. De tal forma que o Brasil hoje pode ser considerado, muito provavelmente, como a maior potência agropecuária do mundo. Isso, ao contrário do que acontecia no passado, em que não haveria, digamos, não, a Europa não via que o Brasil pudesse lhe causar nenhum tipo de problemas em termos de acordos, algum acordo que fosse firmado para com um acordo bilateral, só que agora já não é assim. A Europa continua a ter bastante interesse no mercado brasileiro. O mercado brasileiro já há muito tempo deixou de ser um mercado fortemente protecionista. Só que essa competitividade do setor agropecuário brasileiro passou a ser algo que incomoda bastante a Europa e aqui, muito especialmente, os agricultores franceses. Porquê? Porque basta lembrar do que era e de certa forma continua a ser a política do PAC, que para quem não sabe se trata da chamada Política Agrícola Comum, que foi desenhada para proteger a agricultura europeia, mas em especial o agricultor francês. De tal forma que ainda hoje a maior parte dos subsídios, o país que mais recebe subsídio para o setor agrícola, continua sendo a França. Não é o que já foi no passado, mas ainda continua sendo a França. E aí surge outra questão. É que nessa parte, é, essa, essa lebre, digamos assim, não pode ser levantada. Porquê? Porque, ao contrário da União Europeia, que tem uma forte política de subsídios ao setor agrícola, essa política não existe no Brasil. A ajuda que o Brasil dá ao setor agrícola sobretudo, a nível do desenvolvimento tecnológico que a Embrapa tem permitido fazer e usar, e todo esse desenvolvimento é entregue aos agricultores e aos pecuaristas de forma a elevar a produtividade das suas explorações e permitir inclusivamente
que se consiga excelentes ganhos de produtividade em áreas que, num passado relativamente recente, era considerada imprópria para a agricultura, mas também através de uma política não de subsídio, mas de financiamento a juros competitivos para o setor agrícola. Não existe no Brasil os subsídios direto ao produtor, subsídios na forma em que o agricultor recebe incentivos que ele não tem que devolver ao Estado, ele recebe dinheiro mesmo na mão para, de forma a permitir que eles consigam sobreviver, de tal forma que uma das coisas que mais se ouve em relação ao setor agrícola, e esse é um setor que eu conheço bastante bem, porque trabalhei durante muitos anos numa cooperativa agrícola, e, portanto, conheço bem essa questão. É que os agricultores europeus são chamados subsídio-dependentes. Essa é uma das palavras que mais se ouvia e continua a se ouvir neste setor. Que a agricultura depende fortemente dos subsídios. Se a Europa, de uma hora para outra, resolver abrir as suas fronteiras e acabar com os subsídios, o que vai ocorrer é que praticamente será decretado o fim do setor agropecuário europeu. Eu, ao contrário do que vocês possam estar a pensar neste momento, eu não sou nada contra que a Europa tenha uma política de defesa do setor agrícola. Porque se há setor em que nenhum país, nenhum continente pode se dar ao luxo de abdicar, é da sua segurança alimentar. A Covid veio demonstrar de forma clara que os países têm sim que ter uma política que lhes garanta, em caso de uma crise de fornecimento, que há setores em que eles têm que garantir que, ainda que não competitivos, esses setores têm que garantir um mínimo necessário para garantir a segurança do país. Nós vimos, como foi o caso da Covid, um absurdo de ter-se que importar máscaras hospitalares. Portanto, e o setor agrícola é um setor que é obrigatório, é basicamente obrigatório que os países tenham uma política de defesa desse setor. Agora, quando eu vejo alguns países, especialmente a França, a atacar o acordo com o Mercosul, não dizendo claramente nós estamos a defender apenas o nosso setor, a garantir a sobrevivência do setor agropecuário, e é disto que se trata. Estamos sim a ter uma atitude protecionista. Não, o que eles estão a fazer é algo que é extremamente desonesto, que é atacar a qualidade do produto que vem do Brasil. E, sobretudo, atacar a qualidade em alguns produtos onde o Brasil é reconhecido exatamente pela excelência da qualidade dos seus produtos, que é o setor das carnes. Tanto a carne bovina, como a carne suína, como a carne de frangos, de aves, de modo geral. Nesse setor, se há setor do agropecuário onde não é admissível qualquer tipo de ataque, é esse. Então a França está a usar de uma tática, quer dizer que o Brasil trata do continente sul-americano, do Mercosul, mas o foco deles, a preocupação deles, é especificamente com o Brasil, em que eles sabem que não têm nenhuma condição de competir com o setor agropecuário brasileiro, mesmo com toda a política de subsídio que existe. Mesmo que a política de subsídio fosse a mesma que era no passado, a Europa continuava a não ser capaz de competir no setor agrícola brasileiro. E aí é que
fica evidenciado inclusivamente o contrário daquilo que os franceses defendem e que tem a ver com a qualidade da carne brasileira. Dos motivos que a carne brasileira seja de excelente qualidade é que a maior parte do gado de corte, 100% da carne que tanto o brasileiro consome como exporta, é carne, primeiro que tudo, é carne de gado de corte ou de gado de carne, se preferirem. O que não acontece na Europa, porque muita da carne, talvez a maior parte da carne consumida, é carne de gado de leite, que é um tipo de gado que produz uma carne de pior qualidade. Porquê? Porque são animais que foram melhorados geneticamente, não para a produção de carne, mas para a produção de leite. E, para vocês terem uma ideia, para quem não sabe, esse tipo de gado no Brasil, que o Brasil também tem gado virado para a produção de leite, que são basicamente gado de raça europeia, como é o caso da raça frísia, essa carne no Brasil não tem nenhum valor comercial. Os produtores de leite que têm esse tipo de gado, eles têm dificuldade ou não conseguem mesmo vender para nenhum frigorífico animais dessa raça. Tanto que eu já vi casos em vídeos e em programas que trata do setor agrícola no Brasil, em que produtores de leite o que dizem é que quando uma vaca produz uma cria, por exemplo, um touro, que o agricultor não tem interesse em aproveitar esse touro para cobrir as suas vacas, ele muitas vezes ele chega a esse ponto de dar esse animal para alguém que queira criar para consumir, para consumo próprio. Porquê? Porque não tem valor comercial. Então, ao contrário do que dizem os franceses, a carne brasileira é sim de excelente qualidade. E acresce a isso o facto do gado brasileiro ser, sobretudo, criado a pasto, ou seja, de forma natural. Ao contrário do que, inclusivamente, eu já vi os franceses afirmar, o gado brasileiro não recebe sequer. Por isso que o Brasil não teve os problemas que a Europa teve em relação ao problema da vaca louca, é que o Brasil nem sequer usa farinha de origem animal, farinha de carne, farinha de peixe, não usa esse tipo de farinhas com esse tipo de proteínas para o crescimento e muito menos hormônios de crescimento, nada, não. Os animais são criados de forma natural, ou seja, não é por acaso que a carne brasileira, ao contrário do que os franceses vêm dizendo de uma forma tremendamente desonesta, é uma carne, sim, de excelente qualidade, das melhores carnes, e não só a brasileira, a carne do Uruguai, a carne da Argentina, são reconhecidamente das melhores carnes, se não mesmo as melhores carnes do mundo. Agora, vamos supor que existe algum fundamento, e eu até posso admitir, e admito com certeza, que a questão do rastreamento do gado na América do Sul e em especial no Brasil não está longe de ter o rigor que tem aqui na Europa. Agora, não é em todos, porque há inclusive frigoríficos que obriga a um tipo de rastreamento rigoroso dos animais, sobretudo esses grandes frigoríficos virados para a exportação. Se de facto o problema fosse esse, ele poderia ser resolvido da mesma forma, por exemplo, que se resolve a questão da exportação de carne para os países muçulmanos. Os países muçulmanos, por exemplo, exigem dos frigoríficos brasileiros para poder exportar a carne para lá que seja respeitada uma norma chamada Halal. Não sei se estou a pronunciar bem, mas penso que é assim, que basicamente quer dizer que é uma carne permitida, lícita. Ilícita porquê? Porque tem um conjunto de normas
de cariz religioso, que eles obrigam, por exemplo, a pessoa que vai abater o animal tem que ser uma pessoa que pratique o islamismo, que seja islâmica. O sangramento do animal, o animal tem que ser sangrado na totalidade, o animal tem que ser morto virado para a Meca. Ou seja, existe um conjunto de regras que obriga que esses frigoríficos respeitem para poder vender para os países árabes. Portanto, não, os países árabes não disseram não vamos importar carne do Brasil porque o Brasil não respeita as nossas normas. O que é que ele fez? Ele fez um processo de certificação de frigoríficos que aceitaram respeitar essas normas para toda a carne que seja exportada para os países muçulmanos. O que é que a União Europeia poderia fazer? E era isso que, se houvesse honestidade da parte dos franceses, se o motivo tivesse a ver com essa questão efetivamente, podia dizer assim: não, nós até aceitamos que se importe carne do Brasil, com a condição dos frigoríficos para poder exportar carne para a Europa tenha que respeitar normas sanitárias validadas pela União Europeia. E não seria nenhum problema. Portanto, eles iriam ao Brasil, iriam a esses frigoríficos, apresentando o conjunto de normas que eles teriam que respeitar, iam validar se essas normas estavam sendo cumpridas, se em algum momento fizesse algum tipo de fiscalização que concluísse que esse frigorífico especificamente, não estava a respeitar essas normas, eles, por exemplo, podiam deixar de importar carnes desses frigoríficos até que eles voltassem a ser, tivesse todo um processo de nova certificação e por aí fora. Mas eu até digo mais, seria perfeitamente lícito, ser perfeitamente natural, porque o setor agrícola é efetivamente um setor em que os países, como eu disse antes, devem dar uma atenção muito especial devido à questão da segurança alimentar, que é estabelecer cotas de importação. Por exemplo, a União Europeia poderia definir que o Brasil estaria, o Brasil, o Mercosul, de modo geral, poderia exportar uma determinada cota de produtos agropecuários, do modo geral, que, por um lado, viabilizasse as trocas comerciais, porque é evidente que nenhum país pode querer que o outro abra a sua fronteira para os seus produtos, fechando as suas fronteiras para a importação de produtos do outro parceiro, em toda a parte em que ele sabe que não tem capacidade de competir. Isso não é honesto, isso não faz sentido. Se um país não quer manter as suas fronteiras fechadas aos produtos do outro lado, não pode querer, não tem o direito sequer de pedir, no meu entender, por uma questão de honestidade, que esse país abra as suas fronteiras para os produtos em que ele é competitivo, em que sabe que, ou seja, não se pode querer exigir o comércio num único sentido. O comércio tem que ser sempre em dois sentidos. Eu aceito te vender um determinado produto, em contrapartida eu aceito comprar-te outros tipos de produtos. Ou até produtos dentro da mesma coisa. Por exemplo, não há nada de errado, por exemplo, no Brasil, exportar automóveis para a Europa e, ao mesmo tempo, importar automóveis da Europa. O Brasil produz, fabrica uma série de automóveis de várias marcas, muitas delas até marcas europeias, e poderia perfeitamente exportar esses automóveis para a Europa e, por outro lado, importar automóveis em que o Brasil, por exemplo, não produz ou eventualmente não fabrica, ou, por exemplo, fabrica em quantidade insuficiente para satisfazer o mercado. Não haveria nenhum mal em relação a isso. E a Europa poderia perfeitamente definir o conjunto de regras que não pusessem em causa
a produção agrícola europeia, de forma a manter o setor agrícola e no limite, a Europa poderia pura e simplesmente eh, definir uma produção mínima europeia que garanta a segurança alimentar e se essa produção não conseguisse ser competitiva o suficiente de forma a manter a viabilidade do setor agropecuário, voltar à política antiga, à antiga política agrícola no passado, em que subsidiaria a produção, só com a diferença em relação ao passado, que não cair no absurdo de subsidiar de tal forma o setor agrícola que o setor agrícola acabava por entrar num processo de produção de excedentes agrícolas. A Europa conseguiu no passado ter dois problemas. Um problema da grande quantidade de dinheiro que era gasto através do subsídio e depois da grande quantidade de dinheiro que precisava para arranjar forma de escoar os excedentes que toda essa política do subsídio gerava. Eu me lembro que no início da década de 80, pouco depois de Portugal entrar para a União Europeia, ou até um pouco antes, a Europa chegou a ter um problema gravíssimo de ter armazéns com toneladas de queijo, por exemplo, que não conseguia escoar. A Europa chegou ao ponto, queijo, manteiga, derivados de leite de modo geral, por causa dessa política do subsídio, começou a gerar excedentes. Não sei se ainda acontece neste momento, mas até pouco tempo acontecia, por exemplo, num setor em que a Europa deveria pensar seriamente, se não em abandonar completamente, a reduzir significativamente, que é a produção de açúcar de beterraba. A Europa faz uma coisa absurda, que é subsidia a produção agrícola e depois subsidia a transformação. O agricultor é subsidiado, a beterraba vai para uma empresa que vai transformar essa beterraba em açúcar, também essa é subsidiada e com isso a Europa chegou ao ponto, não, como eu disse, não sei se isto acontece neste momento, mas até poucos anos atrás, isso eu posso garantir, que a Europa teve o mesmo problema com a questão dos laticínios, de ter excedente de produção de açúcar. E é evidente que esse setor não tem como a Europa ser competitiva, porque é evidente que países como é o caso do Brasil, que produz açúcar de cana, a produtividade é muito maior, o custo de produção desse açúcar é muito mais baixo, portanto, a única forma da Europa se proteger é de facto chegar a um ponto de subsidiar de tal forma que chega a esse absurdo, em que praticamente o setor só sobrevive e que só consegue obter lucro não pela produção, mas pelos subsídios que recebe. E eu entendo que a Europa sim deve defender o seu setor agrícola, mas tenho muitas dúvidas que entre os produtos que devem ser protegidos esteja o açúcar, por exemplo. Portanto, fica aqui evidenciado que existe sim uma euro-hipocrisia, que é sempre que eu sou competitivo, eu reivindico a abertura do mercado do outro e em tudo aquilo em que eu não sou competitivo, eu me sinto no direito de fechar as minhas fronteiras. O exemplo que eu dei, por exemplo, em relação a essa questão do Mercosul, está a acontecer o mesmo, por exemplo, em relação aos automóveis, em que a China abriu o seu mercado aos produtos, à indústria automobilística europeia, que com isso teve um boom enorme da venda de automóveis para a China, abriu fábricas na China, de tal forma que a China se transformou num mercado maior do que o mercado europeu e americano juntos, até que os chineses começaram a desenvolver suas próprias viaturas, sobretudo automóveis elétricos, com a qualidade superior ao dos europeus, a um preço mais baixo, e agora o que é que está a acontecer? Todo esse ganho, esse enorme lucro que foi gerado com a venda de automóveis para a China,
as empresas não querem abdicar dele. Então estão a tentar criar mecanismo de defesa do seu mercado, porque agora o que é que eles estão a ver? Que cada vez vendem menos automóveis para o mercado chinês e, por outro lado, a China cada vez mais vai conquistando mercado a nível europeu. O que mais uma vez evidencia toda essa hipocrisia a nível dos acordos comerciais praticados pela Europa, e não só, mas no caso específico eu estou a falar sobre a Europa, em relação a outros países. Não sei o que é que você acha disso, deixe o seu comentário, partilhe o vídeo nas redes sociais, dê o seu like se concorda, o dislike se não concorda, subscreva o canal e vemo-nos num próximo vídeo.